Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida e vamos falar sobre a autorização do concurso da Câmara dos Deputados. Você já deve ter recebido aí em algum grupo, já deve ter visto algum post, mas nesse vídeo eu vou trazer mais informações para vocês. Vou explicar exatamente quais cargos foram autorizados, quais os requisitos para esses cargos, qual o conteúdo programático provável, também qual a banca que deve organizar e, acima de tudo, quando que deve acontecer essa prova da Câmara dos Deputados. Se você gostar, já vai chegando, já deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E vamos começar a falar então um pouquinho sobre esse concurso da Câmara dos Deputados, o que você deve fazer para alcançar a sua vaga. Bom, primeiro eu trago aqui o ato de ontem, que você já deve ter visto por aí, que é a autorização desse concurso. Já deixo a informação, antes eu gravei esse vídeo, eu cometi um pequeno erro técnico, e agora eu já estou me redimindo nessa nova gravação, porque o que nós estamos falando aqui que houve de autorização foi apenas concurso para analista legislativo. Não houve autorização para os cargos de nível médio, somente para os cargos de nível superior. Isso quer dizer que não haverá concurso de nível médio? Não, não necessariamente quer dizer que não haverá. Pode ser que mais adiante a gente tenha uma segunda autorização. Lembro que em 2012 nós tivemos 2 concursos da Câmara, então talvez eles possam adotar uma estratégia nesse sentido. Mas aqui a autorização somente para os cargos de analista, portanto, todos os cargos de nível superior para esse concurso. Aqui embaixo eu coloco para vocês também a previsão da lei orçamentária para 2023, que também prevê as mesmas 140 vagas que foram autorizadas nessa autorização de ontem. Essa autorização aqui é para provimento, mas eu acho muito pouco provável que a gente tenha provimento ainda esse ano. Muito provavelmente essa quantidade aqui vai se repetir no próximo projeto da lei orçamentária com acréscimo de até mais algumas vagas, porque você teria que fazer esse concurso, homologar esse concurso e fazer os provimentos ainda esse ano. Isso é pouco provável, mas já é um indicativo. A gente falava que quando vem essas autorizações na lei orçamentária, a gente já começa a comemorar, mas às vezes elas são meramente formais. O que nos interessa mesmo é a autorização do concurso e foi esse ato que nós tivemos ontem. Falando um pouquinho mais aqui, vamos entender agora quais os cargos que foram autorizados. Eu já reforço para vocês. Somente houve autorização para cargos de analista legislativo. Portanto, todos os cargos de nível superior. Alguns você pode ter alguma formação específica, outros terão qualquer nível superior em qualquer área de formação. Por exemplo, técnico em material e patrimônio é nível superior em qualquer área de formação, técnica legislativa no mesmo sentido. Mas existem, aqui dentro de consultor legislativo, você pode ter especialidades. No último concurso, nós tivemos 22 especialidades. Eu não sei se nós teremos a mesma quantidade, mas de forma semelhante ao que aconteceu no concurso do Senado, para consultor nós vamos ter algumas áreas específicas, como educação, desporto e assim sucessivamente. Aqui você pode ter alguma formação específica. Perfeito, vamos avançar mais um pouco. Em azul eu deixei aqueles cargos que normalmente são os cargos mais procurados, né? Consultor legislativo, que vai ter várias especialidades, técnica legislativa e técnico em material e patrimônio. Outra informação bacana é a quantidade de cargos vagos na Câmara. A quantidade total hoje supera as 1.000 vagas. É óbvio que não adianta eu chegar a falar para vocês, olha, muito provavelmente nós teremos mais de 500 provimentos. Não, é óbvio que não. Essa quantidade de cargos vagos aqui, hoje em dia, na prática, dificilmente eles serão providos. Fora que mais da metade são para cargos de nível médio, que não estão autorizados nesse concurso. Então aqui nós devemos ter uma quantidade de provimentos perto da casa, de fato, dos 140 inicialmente, depois mais alguns provimentos. A gente pode jogar aqui no máximo o dobro, mas ainda assim é bastante coisa para os padrões que nós estamos vendo recentemente. Dos nossos cargos mais interessantes, para consultor nós temos 64, para técnico, material e patrimônio, que para mim vai ser gigante, 53, e aqui eu estou falando de uma única área, assim como técnica legislativa também 101. De olho nesses 2 cargos aqui, porque os 3 pagam a mesma remuneração. O lado bom é que se vem tudo junto, você vai dividir ali, vai se espaçar a concorrência, né? Então, todos eles serão interessantes para você. Professor, como é que é a estrutura remuneratória? Essa tabela aqui eu tirei do site da Câmara, que fala da remuneração de analista, que são os cargos de nível superior. Quando você ingressa no concurso público, você ingressa na classe A, no primeiro padrão que você vai encontrar aqui embaixo. Mas eu vou colocar de forma mais simples, arredondando aqui, nós vamos ter R$ 26.195. Essa é a remuneração inicial. Só que ainda tem mais uma série de benefícios, como por exemplo auxílio alimentação e outras vantagens. Então dá para a gente dizer que você vai ganhar inicialmente algo na casa dos 28 a 30 mil reais. Se a gente for parar para pensar, são poucos concursos que pagam tão bem.
e com uma estrutura de trabalho que é muito boa, essa estrutura da Câmara dos Deputados. Então, é um dos melhores concursos, para a gente ver aqui, está pagando mais que Receita, está pagando mais que Tribunal de Contas da União, mais que Controladoria Geral da União. Então, realmente, bem interessante. Como é que a gente pode fazer para estudar para esse concurso? Para estudar para esse concurso, nós temos que olhar para o passado e abrir os editais anteriores. Nós temos 3 editais de referência. Por quê? Porque os últimos concursos da Câmara foram mês passados. Em 2014, nós tivemos um edital que teve vaga para analista e para técnico. Em 2012, nós tivemos 2 editais. E ali você teve, em um desses editais, além de várias especialidades de analista, tivemos o técnico de material e patrimônio. No outro edital, também com várias especialidades, nós tivemos o analista técnica legislativa. Então, esses principais cargos, eles foram separados basicamente ao longo desses 3 editais. Em 2014, você vai ver o consultor. 2012, em um deles, você vai ver o técnico material e patrimônio, e no outro, técnica legislativa. E a depender da sua formação, se você for buscar uma área específica, você vai ter que olhar em qual desses 3 editais você vai encontrar informações do concurso para o qual você quer prestar. Eu coloquei aqui o técnico, médio, porque anteriormente, quando eu gravei esse vídeo, eu falei desse cargo, mas ele não foi autorizado, então por isso, a priori, nós vamos desconsiderar. Para esse concurso agora, nós vamos ter consultor em orçamento e o consultor legislativo nas 22 áreas. Então você pode olhar esse edital de 2014 como referência para definir como que você vai estudar. Como é que foi o analista para orçamento? Nós tivemos 40 de português, 30 questões de espanhol e inglês, não é ou, é e, espanhol e inglês. Por sinal, para a maioria dos cargos da Câmara, normalmente eles cobraram tanto o espanhol quanto o inglês, então você vai ter que ter uma boa noção dessas 2 línguas, provavelmente. 30 de processo legislativo e 120 de conhecimentos específicos. Só um adiantar, Muita gente vai falar, pô, professor, então eu já não vou nem estudar para esse concurso. Não falo nem inglês, nem espanhol. Pessoal, algumas matérias dá para a gente meio que tentar ir para o sacrifício. É claro que é interessante, se você tiver o conhecimento dessa língua, vai ser uma vantagem para você, mas se não tiver, você tem que tentar buscar pelo menos algumas noções. Se for Sebrasp, de fato, às vezes você não tem tanto prejuízo, porque a média dos aprovados fica ali nos 60%, 70%, então às vezes você, acertando um ou outro ali que você tem uma absoluta certeza, você não fica tão para trás. Então o prejuízo não pode ser tão grande, apesar de que, óbvio que é interessante conhecer essas línguas. Tivemos também discursiva em 2 etapas, uma dissertação e 2 emendas com justificação e a outra discursiva com 2 pareceres, fora a avaliação de títulos. Quando eu vou para o consultor nas demais áreas, 40 de português, 30 de espanhol e inglês, 40 de processo legislativo e 110 de conhecimentos específicos. Nas discursivas, uma dissertação e um resumo, um discurso contrário e um discurso favorável e mais avaliação de títulos. Eu acredito que a prova de 2014 será mais próxima do que a gente deve ter para 2023/24, porque quando nós vamos agora para os editais de 2012, dá de ver que em 2012 eles tinham muita pressa em realizar os provimentos. Por isso que as provas são mais simples em termos de etapa. Não estou falando de conteúdo programático, estou falando de etapa. Quando nós pegamos um dos editais de 2012, o que teve o analista técnico material e patrimônio, que é um concurso de nível superior em qualquer área de formação, e para mim eu coloco, especialmente para aqueles alunos que já me acompanham em direito administrativo, licitações e controle, esse concurso é muito interessante, tá? Por quê? Porque ele exige pesado direito administrativo, com uma matéria específica chamada de licitações e contratos, e tem um tópico de sistemas de controle, que é um controle externo sem ter tantos detalhes como no TCU. Então é uma área importante para quem vem da área de controle, tá? Claro que você vai ter que ter aqui um domínio também sobre a parte de administração de materiais, que também vai ter um peso interessante nesse cargo. Avançando mais um pouquinho, nós tivemos para técnico material e patrimônio, conhecimentos básicos 110 questões, específicos 80 questões. Peso 1 no conhecimento básico, peso 2 no conhecimento específico e mais uma prova discursiva. Como eu falei para vocês, estava um pouco mais simples do que o outro concurso. Avançando mais, eu chego para a técnica legislativa agora. Técnica legislativa, nós tivemos 70 questões em conhecimentos básicos. Português ficou separado porque ele também é um conhecimento básico, só que a diferença é que português tinha peso 2. Por quê? Porque aqui no técnica legislativa você vai emitir parecer, você vai instruir processo
sobre proposições legislativas. Então você tem que ter um bom domínio da língua portuguesa. Então o português, se eu considerasse junto com o conhecimento básico, a diferença é que ele teria peso 2, enquanto as demais com peso 1. E os conhecimentos específicos com peso 2, fora a prova discursiva. Lembrando que, apesar do nome, técnica legislativa é um cargo de nível superior. Vou falar agora do conteúdo programático de técnico em material e patrimônio e de técnica legislativa. Eu não vou falar dos consultores, porque consultor pode variar conforme a área que você for buscar. Eu recomendo que você busque o edital de 2014 como referência. Para técnico em material e patrimônio, em conhecimentos básicos, nós tivemos português, informática, constitucional e administrativo, inglês e espanhol, contabilidade não tão avançada como na área fiscal, por exemplo, estatística e raciocínio lógico. E nos conhecimentos específicos, a administração, num edital bem enxuto, não é aquela administração geral propriamente dita, inclusive uma parte daqui era ética, a administração de recursos materiais, a administração financeira e orçamento público, que é a AFO, licitações e contratos como matéria à parte, lembrando que agora a gente tem uma nova lei de licitações, uma série de regulamentos, então a gente vai ter que estudar isso de forma aprofundada, sistemas de controle, que é uma parte de controle externo, e legislação da Câmara dos Deputados. Quando nós vamos para a técnica legislativa, português, lembrando que português, apesar de estar aqui junto com as demais, é peso 2, então é importante português para esse concurso, inglês e espanhol, constitucional e administrativo, informática e conhecimentos gerais. Já na parte de conhecimentos específicos para a técnica legislativa, regimento da Câmara, regimento comum do Congresso Nacional, alguns artigos específicos da Constituição Federal, principalmente aqueles que tratam do Poder Legislativo e ciência política. Tá? Ele fala noções de ciência política, mas num concurso desse nível nada é noções na prática. Tá? Ok, com isso eu fechei tudo que eu queria trazer para vocês aqui sobre a parte do que pode aparecer nesse concurso. Vamos falar agora sobre outros assuntos que você deve estar querendo me perguntar. Primeira pergunta é, professor, eu vou deixar esse dá para começar agora para responder depois, mas uma pergunta que muita gente faz é, professor, qual que vai ser a banca desse concurso público? Ora, não tem como a gente saber exatamente qual que vai ser a banca desse concurso nesse primeiro momento, mas eu aposto no Sebrasp. Por que eu aposto no Sebrasp? Porque basicamente todos os últimos concursos da Câmara foram Sebrasp. Existe uma tendência nos concursos que são regionalizados, que são específicos de Brasília, de usar o Sebrasp, e isso acontece muito com a Câmara dos Deputados, mas não dá para a gente fazer uma aposta total em cima disso. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Eu vou recomendar o seguinte, na hora que você for resolver as suas questões, faça cerca de 70% das questões, isso aqui é arbitrário, tá? Não tem estatística, não tem nada em cima disso. 70% você vai fazer de questões do CESP. Com isso você vai se preparar para a banca mais provável. Eu colocaria assim um 25% de questões da FGV, porque a FGV faz questões mais aprofundadas, faz questões bem elaboradas, traz jurisprudência, então você já se prepara em alto nível. Eu colocaria assim uns 5% só para fechar de FCC, para você também ter uma outra forma, uma outra possibilidade de cobrança. Com isso você vai ir se preparando para esse concurso da forma adequada. Muito provavelmente a banca, como eu falei para vocês, será o Sebrasp, apesar de a gente não ter uma garantia absoluta sobre isso. Quais que são as próximas etapas agora até esse concurso público? Próxima etapa é a banca, a comissão organizadora escolher qual a banca vai organizar esse concurso público. Uma vez que eles escolham a banca, o próximo passo é a publicação do edital e depois a realização da prova. Sendo assim, se tudo der muito certo lá na Câmara, isso acontecer de forma rápida, essa prova vai acontecer daqui a uns 6 meses mais ou menos. Então 6 meses a gente coloca ali o novembro/final de novembro. Essa é uma estimativa de tudo dando certo, de tudo correndo muito rápido. Pode acontecer em menos? Pouco provável, mas a gente já viu de tudo em mundo de concurso público. Sendo mais realista, eu acredito que essa prova vai acontecer mais ou menos em fevereiro. Essa é a minha visão maior assim. Se a gente joga lá para fevereiro, aí você ganha mais uns 3 meses, a gente já está falando aí de quase 9 meses de preparação. Dá para começar agora? Dá. É óbvio que quem já está estudando, já vem com a bagagem de outros concursos, vai ter uma chance maior. Quem está começando efetivamente agora é muito mais difícil, mas nada que um estudo bem concentrado, conseguindo um bom roteiro, focado, nada que isso não impeça de você chegar em alto nível nesse concurso público. E se você chegar em alto nível, mas não conseguir a aprovação, pelo menos você estará muito próximo de passar em algum outro concurso que venha logo na sequência. Muito conteúdo programático aqui,
que está aqui aparece também em outros concursos públicos. Então a pergunta, dá para começar agora? Eu responderia com o seguinte, cara, começa de uma vez. Quanto antes você começar, é melhor. No mais, eu acredito que esse será um concurso público gigantesco, um concurso público muito interessante, que vem agregar aí depois a sequência de TCU, CGU, Receita e Senado Federal. Então, próximo grande passo, Câmara dos Deputados, que deverá ser, junto com a AFT, basicamente a melhor oportunidade do final deste ano / começo do ano que vem. No mais, eu sou o Herbert Almeida e estarei aqui para tentar ajudá-lo nessa jornada, quem sabe dando dicas, sugestões, e eu quero saber de você também como que eu posso te ajudar. Deixa um comentário aqui embaixo o que você achou desse vídeo e o que mais que você quer saber, quais cargos específicos, quais assuntos específicos para trabalhar com vocês. Não se esqueça de deixar o like e mais uma vez de se inscrever aqui no nosso canal. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.